Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Corinthians, hein? O Corinthians parece que não renovou com o Renato Augusto. O Renato Augusto está indo para a equipe do Fluminense. O Fluminense já visando montar seu elenco para 2024. Lembrando, o Fluminense é atual campeão da Libertadores e pretende montar um time forte para poder disputar a Libertadores de 2024. Renato Augusto, jogador de 35 anos, né? Esse ano não teve aquele momento tão bom assim pelo Corinthians, mas foi muito útil. Mas parece que a nova diretoria não pretende renovar com o jogador que tem 35 anos. E provavelmente o retorno, o time do Renato Augusto vai ser o Fluminense, né? O Fluminense já iniciou as conversas com o Renato Augusto. Eu acredito que ainda nessa semana deve ser dado alguma decisão sobre o jogador, mas é quase certo que o Renato Augusto vai jogar no Fluminense na temporada de 2024. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre Corinthians e também sobre o Renato Augusto. Essa reformulação do Corinthians vai passar por nomes como Gil, Juliano e Renato Augusto. Talvez a zaga, capitão, fosse a posição mais esperada de haver ali uma reformulação, acho que pela idade do Gil, pelo momento de carreira, por tudo que já entregou. Entendo a questão física do Renato Augusto e o próprio Renato já falou algumas vezes, né, muito correto, exímio pessoa, mais do que jogador. Quero entregar como o Corinthians precisa e sei que não estou fazendo. Agora, o Juliano me surpreende um pouco pelo crescimento que teve na reta final. Mas eu vou deixar para vocês, para a gente começar a debater aqui se a decisão é certa ou não, capitão. Então, Dani, são nomes de peso no Corinthians, né? Então, assim, é até difícil a gente falar, porque tem uma identificação, principalmente de Renato Augusto e Gil, com relação a conquistas, a tempo de clube. E você falar de ídolos mexe um pouco, né? Eu acho que era necessário uma mexida, e a gente sabia que essas mudanças passariam por alguns nomes. Eu acho que o Gil, com todo o respeito, eu acho que o Corinthians precisa de dar uma mexida nesse sistema, né? Eu escutei falar do Robert Renan, que pode ser que ele volte ao clube por empréstimo. O Lucas Veríssimo chegou e é um cara que assumiu a condição de titular. O Gil, em alguns momentos, ele foi cobrado, mas também em outros momentos conseguiu entregar o que se espera dele. Então tem um impacto, Dani. O Renato Augusto era uma movimentação muito complicada, porque a gente sabe das questões físicas, do tempo que o Renato Augusto fica em campo, o valor que ele recebe também, então teria que ter uma adequação ali de valores, de tempo de contrato, de entendimento como seria esse contrato, se seria por produtividade ou não. E o Juliano, eu acho que, para mim, é algo um pouco óbvio, mais óbvio, Dani, sabe? Jura? Sim. Eu acho que ele poderia ficar. Ele demorou para entregar. Isso. Então, era isso que eu ia tocar. Ele poderia ficar, compor elenco, enfim. Eu acho que não seria titular desse novo Corinthians. Eu acho que ele teria que novamente lutar por posição. Eu acho que é um jogador que o torcedor também não criou uma identificação com ele ali, aquele cara que o torcedor respeita, que o torcedor entende que é importante para o grupo. Mas são nomes poderosos, Dani. São três caras que, enfim, que em algum momento, em muitos momentos, ajudaram o clube, que passaram também por dificuldades dentro de jogos, tiveram a cobrança do torcedor. Mas assim, eu não vou cravar que esses nomes seriam necessários para sair, mas que o Corinthians precisaria de uma reformulação e algo de peso para ter uma mudança realmente em 2024, eu acho que isso deveria acontecer. Deixa eu só dar crédito aqui antes de ouvir vocês dois. Essa informação vai subir já no nosso site, espn.com.br. É uma apuração do Raul Moura, nosso repórter, jornalista aqui, produtor também da ESPN. Então, já vai subir a matéria completa com os detalhes no nosso site, mas o debate já está aberto aqui. O capitão Mauro, ele entende o Juliano. Eu acho que é um que me causa mais espanto, assim. Eu entendo que é um jogador caro, eu entendo que ele demorou para entregar, mas ele encaixou nesse time, nessa reta final. O Renato, repito, questão física. Sim. O Gil já é um processo natural. Quando eu ouvi falar a primeira vez que o Renato Augusto poderia sair e tal, não me esqueço do corintiano famoso aqui na SPN me dizendo, já pensou se ele arrebenta no outro time, se ele melhora de novo, agora que ele está voltando à forma. Não dá mais. Futebol brasileiro, eu acho que sobrecarrega muito ele. Para ele, eu acho que tem propostas, eu acho que ele vai jogar o campeonato aqui no Brasil ano que vem, algum clube
vai apostar nele. Você acha essa informação? Não, ele vai jogar. Ele não vai aposentar. Vai dizer que vai mesmo. O Gil não vai aposentar, ele não vai aposentar, e nem o Juliano. Pela idade e tal, jogam aqui no futebol brasileiro, e vou dizer, jogam com tranquilidade, né? Não é que... Você quer dizer a cor do time que ele pode defender? Não, ainda não. Mas assim, com tudo isso, ele jogou 40 e poucos jogos esse ano, o Renato. Nem sei se o Corinthians chegou a 70 e tal, ele jogou 40 e tantos, deu 10 assistências, é quem mais deu assistências, ainda assim com tudo isso, 5 ou 6 gols e tal, mas ele não foi decisivo como o torcedor aposta nele. Ele fez uma grande partida na Copa do Brasil, a primeira, na segunda ele já não correspondeu, quando veio para o Morumbi contra o São Paulo e tal. Então o torcedor olha para trás, onde que ele ajudou a gente? Aqui ele ajudou, ali ajudou. Mas toda a vida ficava aquela expectativa, não, vai ter o Renato ou não vai ter o Renato? Meio tempo, né? Pô, se o Renato entrar, o time é outro e tal. E assim, eu acho que está precisando mudar mesmo. Não sei se volta o zagueiro, o outro lá, o uruguaio. Bruno Mendes. Também não sabe se fica, se não que vai. O Bruno Mendes recebe em dólar, né? E aí acaba sendo caro. O Fabrício da Fiel tem informação do Bruno Mendes? Antes que ele vai casar primeiro, depois ele responde. Ele vai casar e adiou a negociação. Ele vai casar, depois ele responde. Senão que ele não está muito preocupado. É engraçado, né? Porque o Renato, eu já falei isso algumas vezes, e eu acho que é até lugar comum, né, Praz, que se ele não tivesse a questão física, ele não teria voltado ao Brasil tão cedo. Talvez ele não tivesse nem saído do grande circuito, tivesse tido muito mais oportunidade na Europa. Então eu fico triste de não ter o Renato em alto rendimento. Diante do que eles dizem aqui, quero te ouvir em relação aos outros dois temas, vou pegar esse gancho. Talvez o Renato, num elenco mais recheado, ele possa entregar muito melhor. Porque aí ele vai ser o Renato que vai jogar jogos importantes, ele vai ser o Renato que vai estar em condição física, porque vai ter tempo de recuperação, e o Renato em condição física, acho difícil você encontrar mais do que 1 ou 2 meias que estejam na mesma prateleira que ele hoje no futebol brasileiro. Dani, eu penso da seguinte forma, assim, o Renato hoje no Corinthians, eu entendo. Não ter essa importância ou tá sendo colocado como negociável, dispensável, né? Mas eu acho que tudo é o contexto. Eu acho que para o contexto do Corinthians, ok, porque o Corinthians dependia demais do Renato, e aí não é culpa do Renato, Sim. É culpa do Corinthians. Acho que o Renato pode jogar em alto nível ainda, muito, mas o time que contratar ele vai ter que contratar ele sabendo do contexto e preparando para o contexto. Ele não vai fazer 70 jogos. Porque o Gil também, o Juliano é a mesma coisa, porque eu vou usar um exemplo oposto. É uma coisa de contratar o Endrick para o Real Madrid e querer que ele seja protagonista. Ele não vai render. Ele tem que ser, dentro de um contexto, um baita jogador. O Renato também. Só que assim, tu está contratando o Renato, que rende bem nesse contexto, e botando ele num contexto, na minha visão, completamente oposto. De quê? De centralizar jogo, de ter que jogar tudo, de não ter substituto, do sistema tático também, centralizar todas as jogadas do Corinthians nele, do Corinthians ser muito dependente. Então, aí que está o erro. Claro. E tu sabendo que ele tem problemas físicos, né? Ele mesmo. Então, assim, eu acho que é muito do contexto. E assim, fala de reformulação. Eu concordo com a saída dos 3. Ponto. Mas depende do que vem, do que é essa reformulação. Exatamente. Porque não adianta, se tu não tiver Renato, Gil, Juliano, onde é que tu vai achar jogadores assim? Você vai tirar o Renato Augusto e vai pegar o cara do Bala Mistura lá do Pascoal. Eu estou dizendo que eu concordo porque eu parto da lógica, da mínima lógica de que eles vão trazer jogadores que vão performar e que possam render mais que eles. Né? Então, assim, essa reformulação do Corinthians, vamos dizer se é certa ou errada, daqui a pouco, quando a gente começar a ver a reposição para as peças que estão saindo. Porque isso e assim, o Renato no meu time... Se eu fosse o diretor e eu tivesse condições e fizesse a leitura que o meu time precisa de um jogador com as características técnicas, físicas e mentais dele, eu traria de olho fechado. Com certeza, mas agora, não é qualquer time, porque o time tem que estar preparado para o Renato ser encaixado. É isso, não dá pra largar tudo no Renato, né? E é isso, assim, eu brinquei aqui com a coisa do Balo Mistura, né? O Pascoalzinho não volta de férias nunca mais, a gente fica trazendo as informações e as coisas dele pra cá, porque não adianta você tirar caras desse tamanho, principalmente Gil e Renato, né? O Juliano eu acho que ainda dá pra dar uma negociada, mas enfim, e apresentar o cara do Balo Mistura. Não, mas é o mínimo que se espera, né, Dani? Até porque são jogadores que têm uma história no clube, têm um nome dentro do elenco, enfim, pro torcedor.
nomes fortes. Então, assim, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Então, como o Praz falou, esse movimento de renovação era necessário. Os nomes têm um peso, têm um impacto, mas isso vão obrigar ainda mais a diretoria. Assim, se o presidente chegou em um momento e falou assim, pô, o Gabigol é um nome interessante, né? O perfil do Corinthians. O Soteldo é um cara que o encaixa, a maneira de jogar. Coisa, né, Fábio? Então, tu eleva a expectativa. É isso aí. Aí tu renova com o Renato Augusto, com o Gil, com o Juliano. Tu fala de Gabigol. É isso. Aí daqui a pouco tu entrega como isso. O jogador, o meio do bala mistura. Então, Dani, mas é o caminho que o presidente está seguindo no momento, e a gente tem a certeza que tem uma análise com relação a dispensas e contratações, mas que coloca a régua um pouco mais para cima. Então, você dispensa os principais líderes do elenco, você cita alguns nomes que são jogadores que... abre mão, né, Fábio? Abre mão, né? Soteldo, ele caiu com o Santos, mas a gente sabe a qualidade que ele tem se ele estiver focado e interessado em jogar. E o Corinthians, né, teoricamente, o torcedor obriga também um movimento de responsabilidade com relação a isso. Então, ele coloca a régua lá em cima e a gente tem que dar tempo ao tempo, tem que esperar. Agora, se ele trouxer nomes que por exemplo, apostas para o Corinthians ou nomes que não agradem, assim, que não cheguem para jogar, eu acho que isso vai se virar contra ele rapidamente. Tem que ser para jogar, Fábio. É isso, ali, já saíram 4 titulares, se você considerar que o Juliano estava sendo titular do Mano agora. Porque você tem que incluir aí o Fábio Santos. Sim, já se despediu. Então, você perdeu 4. Disse o presidente que vai assumir o Augusto a partir de 1º de janeiro... Ele falou em 10, 12 nomes para virem. 10, 12. Para isso, ele vai tirar 8 ou 10 do Corinthians. Porque o Mano falou também, não adianta mandar 10 embora e você me traz só 2. 4. Não resolve. Por Mauro... enquanto, o Corinthians só fez uma contratação, o lateral esquerdo, o Hugo do Goiás. É o único cara que está falado. Que não é o Marcelo também do Fluminense, é o Hugo do Goiás. O cara fala, pô... Em relação a isso que o Fábio falou, e o Mauro fala de novo agora, ele mesmo subiu o sarrafo, porque ele está... Não é dispensa, ele está abrindo mão de 3 caras desse nível, né? Falou de contratações de caras de nível e ele falou que ia montar um time para ganhar tudo. Mauro, tu cobre futebol há quanto tempo, Mauro? 30 e poucos. Quantas vezes tu viu um time no Brasil ganhar tudo? Não existe. Dá para contar nos dedos de uma mão. Não, essa frase então, assim, não existe nem para o diretor do Flamengo, nem para o diretor do Palmeiras, nem do Atlético Mineiro. Quiçá para os outros. Porque o problema dele aí é entrar o dinheiro. Ele vai mandar embora, essa lista vai aumentar, vão embora os 8, e vai ganhar aí 4, 5 milhões na folha salarial. Ele vai ter dinheiro para pagar salário. Porque ali, se eu somar os salários ali, eu não me interessa o salário dos outros, porque eu não quero que ninguém saiba o meu. Sim, mas é um valor considerável. Muito público, né? O jogador é sempre muito público. Ele vai abaixar. E com os outros que deverão sair também, uns ganham menos, outros ganham mais, ele vai fazer uma grana que dá para pagar aí 6 ou 7 que venham em nível salarial um pouco mais baixo, mas bom de bola. O problema é ter dinheiro para comprar os jogadores. Se ele precisar comprar, porque o Corinthians fez muito negócio. O Maicon tá lá de bobeira, vem cá. E o Yuri Alberto tá livre aí, eu mando um cara aqui, Roger... eu mando um jogador meu aqui, você pega o menino aqui e tal, sem pôr muito dinheiro. Mas o torcedor do Corinthians fica feliz com o Soteldo, por exemplo? Esse é meu ponto, entendeu? Assim, eu entendo tudo que você está falando do ponto de vista de matemática. Mas ele não falou que vai comprar, gente. Peraí. Ele falou de gente que ele gosta. Ele falou que adorava o Renato Augusto. Tá indo embora. Não, tudo bem. Ele amava o Renato Augusto. A partir do momento que ele gosta... prateleira de jogador que ele vai ter que buscar. Não, mas para ganhar título, para voltar a disputar, tem que ser nessa prateleira mesmo. Tem que ser. Não vou dizer de Gabigol, que aí... Dinheiro já não rende tanto assim, não. Já é grana alta e tal. Não, mas não é... A grana é muito alta. Mas de Soteldo para cima, sim, gente. O Corinthians pode pagar o salário do Soteldo. Não, sim, isso sim. O que eu estou te dizendo, quanto o Corinthians vai ter de caixa? 100 milhões, 200 milhões? Não, dinheiro para pagar. Eu tinha uma folha de 20 milhões, eu baixei para 10, eu tenho 10 milhões aqui, eu pago 10 caras de 1 milhão. Por 10 caras de 1 milhão, eu posso fazer um baita time. E o Santos Mas quanto vai me custar comprar esses 10 caras de 1 milhão? E o Santos é um alvo bom para muitos times agora. Agora sim. Porque... João Paulo, goleiraço. Porque assim, pelos vídeos que a gente vê, além da queda brusca de receita, quando um time cai para a segunda divisão, que é natural, né? O Santos ainda adiantou verba do ano que vem para tentar arrumar esse ano. Então, assim, tu vai ter a queda normal pelo rebaixamento e mais do adiantamento. E outra coisa assim que eu acho um absurdo, que eu não sei ainda como acontece no Brasil.
adiantando receita do próximo presidente, não é do mandato dele. Claro. Isso é um absurdo. E aí, nós estávamos falando um problema aqui com outro pessoal. Aí não é culpa do presidente. Ah, mas foi culpa da legislação que culpa permite e isso. culpa dos conselheiros. Os conselheiros são os mais culpados, Dani, porque são eles que elegem o presidente, são eles que criam o estatuto, que votam o estatuto, que alteram o estatuto, são eles que fiscalizam. Então, a culpa... E aí acontece o quê? A história em quem? O mais prejudicado? Mas pela O saúde clube. financeira geral dos clubes do Brasil, talvez isso devesse ser um assunto para ser levado para a confederação, para existir, igual a gente vê a FIFA com fair play financeiro, eu acho que deveria ser uma coisa acima de cada clube, sabe? Desde 2013 nós brigávamos com isso. Tornar-se uma movimentação, Não, tudo bem, movimento utopia, impossível de né? acontecer. Mauro, né? na Galera, isso aí. Renato Augusto no Fluminense. O jogador chega para a temporada de 2024. Lembrando, né, que o Renato Augusto não vai poder jogar o Mundial de Clubes, né? O jogador não tem como ser inscrito, né? Então ele só vai atuar a partir de janeiro pelo Fluminense. Fluminense que já vai viajar para jogar o Mundial de Clubes. E lembrando que o Fluminense estreia no dia 18 de dezembro pela semifinal do Mundial de Clubes. Eu acredito que a final do Mundial de Clubes deve ocorrer lá pro dia 23, né? Acredito que 21, né? Ou 21, 23, por aqui, né? Entre essas datas. Se vai jogar dia 18, eu acredito que a final será num sábado, né? No dia 23 de dezembro, galera. Aí fica a dúvida, será que o Fluminense vai conseguir a taça do Mundial de Clubes, galera? E o Renato Augusto, hein? Será que o Corinthians fez uma boa, galera, não renovando com o Renato Augusto? Eu até entendo que a idade dele tá um pouquinho avançada, não vai conseguir jogar todos os jogos, mas na minha opinião é um jogador de muita qualidade, né? E o Fluminense, como tá de olho na próxima temporada, né? Achou que seria uma boa contratar o Renato Augusto, que na minha opinião é um jogador muito bom, tem muita qualidade. O grande problema é a idade dele, é 36 anos. Não aguenta jogar todos os jogos, né? Esse é o problema. O calendário brasileiro é um calendário bem corrido, né? O time joga 70 jogos no ano, isso daí é um número muito alto. E vamos ver, né, se o Renato Augusto vai conseguir atuar de alto, vai atuar com grande nível jogando pelo o Fluminense, galera. E é isso aí, esse é o vídeo do nosso canal. Renato Augusto foi para o Fluminense, já tá praticamente quase tudo certo, já tá saindo já nas mídias já esportiva. O Renato Augusto tá de saída do Corinthians para o Fluminense. O Mano Menezes já tinha avisado que não queria contar com o jogador para a temporada de 2024.